Se tu ainda não fez o simulado do CTFL lá do site do BSTQB, eu recomendo que tu faça antes de assistir o vídeo, porque esse vídeo contém spoiler, né? Eu vou dar a resposta de todas as questões, então é melhor tu pra te avaliar como que tu fazer antes o simulado, e depois tu vem nesse vídeo pra tirar dúvida ou ver, ou concordar comigo que algumas questões não fazem muito sentido, enfim. Outra coisa é que o simulado ele tá desatualizado. Ele tá baseado no Syllabus 2011 e agora a última versão é 2018. Então muita coisa caiu, muita coisa mudou. Então algumas questões elas ficam um pouco... A gente acaba tendo que chutar, porque tu não tem como saber o que tinha no Syllabus 2011. Então, mas ainda assim eu fiz o simulado, eu fui aprovada com o mínimo de pontuação, né, 65%. Acredito que por dois motivos, né, um pela questão de o simulado estar desatualizado, então muita coisa mudou, e outra era porque eu não tinha de fato estudado, assim, eu tinha terminado de ler o syllabus e eu já fui direto fazer o simulado de ansiosa, assim, eu não tinha estudado com muito afinco, né? Então, acho que por isso, mas fiquei feliz já de ter passado no simulado, já fiquei feliz. Então, tá, vamos às questões. Então, a questão número 1, deixa eu achar a questão, é a seguinte: qual dos seguintes papéis não é um papel executado numa revisão típica formal? Então, as opções são A, secretário, B, autor, C, revisor e D, analista de negócio. Os papéis executados numa revisão formal, eles estão lá na página 55 do Syllabus. Na página 55, me diz que os papéis são o autor, que é a pessoa que criou o produto de trabalho e que também vai corrigir os defeitos encontrados nesse produto de trabalho, o gestor, que é responsável pelo planejamento, a questão de orçamento, pessoas e tempo, o facilitador, que é aquela pessoa que vai mediar diferentes pontos de vista durante ali o processo, né, quando necessário, e geralmente o sucesso da reunião é atribuído ao facilitador. Temos um líder de revisão, que tem uma responsabilidade geral da revisão, tem o revisor, que é quem identifica os defeitos, e o redator, que é quem documenta os defeitos. Então, se a gente comparar esses papéis com o das opções, as opções são A, secretário, esse cara não tem. B, autor, autor é quem cria o produto de trabalho. E então o autor é correto. Tenho, no caso, né? O revisor eu também tenho, que é que identifica os defeitos. Então eu não tenho analista de negócio, não tenho secretário. Como isso aqui, esse simulado ele tá baseado no Syllabus 2011, provavelmente no Syllabus 2011 eu tinha um secretário e agora ele caiu. Então a resposta correta aqui é analista de negócio. Para nós que estamos nos baseando no Syllabus 2018, seria tanto secretário quanto analista de negócio. Então aqui tu teria que chutar, né? Porque a gente realmente não tem como saber. A questão 2. Qual das seguintes é uma métrica que pode ser usada para verificar a manutenção de código? Letra A, Web Spider. Letra B, complexidade ciclomática. Letra C, efeito da monitoração. E letra D, análise de fluxo de dados. Essa aqui eu também acho que não tem no Syllabus 2018. Ele me diz que a resposta correta é a letra B, complexidade ciclomática. Eu tentei buscar esse termo tanto na página 33, onde fala de teste componente, quanto na página 67, que fala das técnicas de caixa branca, e não encontrei nada sobre complexidade ciclomática. Eu acredito que ia estar num desses dois itens, né?
Então eu acho que é mais uma questão que a gente tem que chutar, porque no nosso material de estudo não tem. A questão 3, finalmente uma questão boa, uma questão que a gente tem como condições de responder sem chutar. Considere o teste de uma aplicação de venda de cafés especiais pela internet. Um dos produtos mais vendidos é o café torrado e moído, vendido exclusivamente em embalagens de 100 gramas, 500 gramas e 1000 gramas. O sistema permite a compra de no mínimo 1 kg e no máximo 20 kg do referido produto. Além disso, a quantidade total pedida deve ser acomodada em uma ou mais das embalagens disponíveis. Qual das alternativas abaixo representa um conjunto mínimo de entradas para a transação de compra de café torrado e moído em quilo para cobrir os valores limites para essa variável? Valores limites é uma técnica de caixa preta que é uma evolução da técnica de partição de equivalência. Então, por isso, eu acho que é importante a gente entender o que é partição de equivalência, o que é análise do valor limite, porque cai bastante no simulado, acho que tem umas 4 questões das duas de cada no caso, e às vezes eles perguntam sobre a partição de equivalência, só que lá na resposta tem uma que é de partição de equivalência e outra que é de análise de valor limite, então é bem importante não confundir. Eu até não prestei atenção numa e marquei a outra, mesmo sabendo os conceitos. Então eu vou dar um exemplo um pouco mais simples do que o que tem nessa questão, só para ficar claro o que é um, o que é outro e como a gente consegue identificar eles. Então, assim, digamos que eu tenha um sistema que não permite o acesso de menores de idade, sei lá, um sistema de conteúdo adulto, por exemplo. Então, eu tenho um atributo idade inteiro, só aceita números positivos, e aí a pessoa vai entrar com a sua idade, né? Para simplificar, não vamos entrar com data de nascimento, a gente vai entrar com a idade. Então o meu código vai ser mais ou menos esse daqui. Espero que dê pra ver. Eu vou ter if, a variável idade. Se ela for maior ou igual de 18, daí eu vou ter um código lá pra permitir que o cara entre. Else não entra. Então é basicamente isso. O que acontece? Na partição de equivalência, eu tenho, nesse caso simples, eu tenho duas partições de equivalência, que é o quê? Os valores menores que 18, né? Qualquer valor menor do que 18 é uma partição inválida, ou seja, a pessoa não vai conseguir entrar no meu sistema. E os valores iguais ou maiores que 18, que é uma partição válida, que a pessoa vai conseguir entrar no meu sistema. Então, nesse caso, quando ele me pede partição de equivalência, pode ser qualquer valor. Uma partição vai ser qualquer valor menor que 18, a inválida, e a válida vai ser qualquer valor maior, igual ou maior que 18. Então, essa é a partição de equivalência, eu testar um valor de cada partição. Sempre o mínimo de teste é um valor de cada partição. Agora, deixando isso um pouco mais complexo, não muito, mas mais parecido com o que eles pedem no simulado, eles sempre me dão um intervalo de valores, né? Por exemplo, se eu tivesse um sistema que ao invés de permitir só a entrada de pessoas maiores de 18 anos, tivesse que ser maior que 18 anos e menor do que 30 anos. Digamos um concurso de beleza, né? Que geralmente tem uma faixa de idade para se inscrever. Então, ele tem que aceitar se for maior ou igual a 18 e menor ou igual a 30. Então, eu vou ter lá mais ou menos isso aqui. Eu vou ter um if idade menor ou igual a 18 e... Isso aqui são dois E's comerciais. E idade menor ou igual a 30, daí eu vou ter o meu código de entrar e se não entra. O que acontece?
Aqui eu tenho 3 partições de equivalência. Por quê? A primeira partição inválida é quando é menor do que 18. A segunda partição, que é válida no caso, é entre 18 e 30. 19, 21, 27, qualquer um desses valores estão dentro dessa partição que compreende o intervalo entre esses dois valores. E eles, inclusive, né? Porque é maior ou igual e menor ou igual. E eu tenho uma terceira partição inválida, que são valores superiores a 30. 31, 97, 102, enfim, qualquer valor superior a 30. Então, se me pedisse partição por equivalência, eu ia ter três valores. Sempre que eu tenho um intervalo entre dois números e me pede partição de equivalência, eu sempre vou ter 3 resultados. Então, né, se tu for chutar, tu pelo menos busca, falou em partição de equivalência, tu busca lá nas alternativas algo que te dê 3 resultados. Os que tiverem mais ou menos, tu já descarta, já é uma boa ajuda, né? Então, assim, eu poderia testar, e os valores eles são sempre aleatórios na partição por equivalência. Eu poderia testar aqui 16, 25 e 47. Tá dentro das 3 partições. Agora, a análise do valor limite. A análise do valor limite, ela vai pegar o meu limite inferior, que aqui no caso é 18, e vai pegar um valor abaixo do meu limite inferior. Aqui, como é um inteiro, uma idade é um inteiro, um abaixo de 18 é 17. Então, eu vou testar 17, 18, 30 e um acima do meu limite superior, que é o 31. Esses são os valores que eu vou testar. Por quê? Quer ver um erro muito comum de programação? Às vezes até uma especificação ela não tá tão clara, às vezes não é nem culpa do desenvolvedor, às vezes quem especificou colocou assim, inscrição a partir de 18 anos, aí tu pensa, tá, mas 18 anos inclusive, ou a partir dos 18, ou seja, 19. Então, digamos que o desenvolvedor ele esqueça esse sinal de igual aqui, esqueça, ou a especificação estava ambígua, não dava muito para saber se era mais que 18 ou mais ou igual, né? Então, eu preciso testar exatamente o 18, porque aí eu já pego erros possíveis como esse daqui, que tinha que ser menor ou igual, e no código tá só... Opa, maior ou igual. E no código tá só maior. Se eu pegar e usar a partição por equivalência, vou botar lá um valor aleatório dentro do intervalo, botar lá 20, eu nunca vou pegar esse erro aqui. Então, por isso que eu tenho que testar, por isso que tem análise do valor limite, que eu testo exatamente o cara que tá ali no limite. A mesma coisa que o 30. Eu tenho que testar o 30, por causa que se tiver um erro no operador, né, também se não tiver esse igual aqui, vai acontecer a mesma coisa. Eu não vou pegar esse erro. Então, por isso que a análise de valor limite, quando eu tenho um intervalo, eu me arrisco a dizer que é a melhor técnica para usar, porque daí eu vou sempre pegar esses defeitos. Isso vale para data, intervalo de data, isso vale para intervalo de horas, qualquer intervalo numérico dá para usar essa técnica de caixa preta de análise de valor limite. Então ela é uma evolução da partição por equivalência, mas tem que ver qual que ele está pedindo. Não adianta ele estar pedindo partição e tu responder com análise. Só mais um detalhe. Lembra que eu falei que análise de valor limite são sempre 3 valores? Quando eu tenho assim um intervalo entre 2 números? A partição por equivalência são sempre 3 valores, quando eu tenho um intervalo entre 2 números. Já a análise de valor limite são sempre 4 valores, porque são sempre os meus limites, inferior e superior, mais 1. Aqui no caso menos 1 e aqui no caso mais 1. Então, partição de equivalência sempre 3 valores e análise de valor limite sempre 4.
Então, tendo isso em mente, agora a gente consegue voltar para a questão e responder de forma adequada. Então, vou ler de novo a questão, voltando. Considere o teste de uma aplicação de venda de cafés especiais pela internet, tá? Nada que nos interesse por enquanto. Um dos produtos mais vendidos é o café torrado e moído, ok, não nos interessa isso, vendido exclusivamente em embalagens de 100 gramas, 500 gramas e 1000 gramas. Aqui já começa a nos interessar. O sistema permite a compra de no mínimo 1 kg e no máximo 20 quilos do referido produto. Então aqui a gente já tem o nosso intervalo, né? Que antes era que lá no exemplo era de 18 a 30, aqui eu tenho de 1 a 20. Além disso, a quantidade total pedida deve ser acomodada em uma ou mais das embalagens disponíveis, nada que nos interesse. Qual das alternativas abaixo apresenta um conjunto mínimo de entrada para a transação de compra de café moído e torrado em quilos para cobrir os valores de limites para esta variável, tá? Então eu sei, vou até escrever aqui, só para ficar claro. Essa ele quer valores limites, né? Então eu tenho lá de 1 a 20. Eu tenho de 1 a 20, então eu sei que opa, será que tá pegando? É 1 a 20, né? Então eu tenho que ter o 1, tem que ter o 20, aqui eu tenho que ter 1 menos 1, e aqui eu tenho que ter 20 mais 1. Como ele me diz que os cafés eles são vendidos em embalagens de 100 gramas, 500 gramas e 1000 gramas, o menos 1 aqui nesse caso vai ser menos 100 gramas, porque eu sei que o menor incremento nesse exemplo é 100 gramas. Então aqui vai ser 0,9. Eu vou testar o 0,9, o 1, e aqui eu vou testar o 20 e o 20,1. Essa é a resposta dessa questão. Vamos então às alternativas. Como valores limites para esta variável, a gente já pode descartar aquelas que têm menos de 4 valores. Então a letra A, ele me dá os valores 1, 20 e 0. A letra B, ele me dá 0,9, 1, 20 e 20,1, que é a correta, né? A primeira a gente já descartaria de cara porque ela só tem 3 valores. A letra C é 0, 0,1, 20 e 20,1. E a letra D é uma confusão, é 0, 0,9, 1, 15, 20, 20,1 e 25, né? A letra D é tipo, não sei o que eu estou fazendo. Então essa é bem tranquila, a letra B. A questão 4 é a seguinte: qual das seguintes é a seção principal no modelo de especificação de caso de teste da I3E 829? A I3E 829 ela era muito usada no Syllabus 2011 e ela caiu nesse Syllabus. Então, no Syllabus 2018, a gente não tem uma seção que especifique caso de teste. A gente não tem uma seção que, assim como a gente tem uma seção de plano de teste que especifica bem o que vai ser documentado, o que compreende. De caso de teste não tem. Eu não sei se no Syllabus 2011 isso tinha. Então, isso é mais uma questão que me parece que vamos ter que chutar. Então, as alternativas são A, critérios de suspensão e retorno, B, funcionalidades a serem testadas, C, passos do procedimento e D, requisitos especiais de procedimento. Ele me disse que a correta é essa última, D, requisitos especiais de procedimento. Então, não sei, I3E 829 não tem nesse Syllabus, então essa é uma questão que a gente tem que chutar. Agora vamos para a questão número 5. Agora é mais uma de partição de equivalência.
Você está testando uma aplicação de comércio eletrônico que vende suprimentos para a arte culinária como tempero, farinha e outros itens a granel. As unidades nas quais os itens são vendidos são gramas ou quilogramas. Sem levar em consideração as unidades, que bom, então vai ser bem tranquilo para nós. A menor quantidade válida por pedido é 0,5. Ok, então a gente sabe que... Bom, aqui também não vai fazer tanta diferença porque como é partição de equivalência... Bom, enfim, vamos seguir. A menor quantidade válida por pedido é 0,5 e a maior quantidade válida por pedido é 25. Então, eu tenho um intervalo de 0,5, um intervalo válido de 0,5 a 25 e eu vou ter 3 partições, né? Isso, sempre que a partição por equivalência em intervalo entre dois números é 3, tá? A precisão do campo de unidades é 0,1 unidade. Qual dos seguintes é um conjunto de valores de entrada cobrindo as partições de equivalência para este campo? Então, o primeiro valor que ele vai me dar tem que ser menor que 0,5 e pode ser qualquer valor, é um valor totalmente aleatório. Então, vamos às alternativas. A letra A me dá 12 e 3, essa a gente já corta porque são só 2, né? Eu tenho que ter 3. A letra B me dá 0,4, o que seria um valor menor que 0,5, mas ela me dá na sequência 0,5, 25 e 25,1. Então já não é, porque me dá 4 números. Essa resposta seria correta se a pergunta tivesse sido de análise valor-limite. Então, tem aí uma pegadinha, né? Então, se tu não tá bem atenta, tu acaba marcando essa. Porque essa é bem a análise, a resposta dessa se fosse análise de valor-limite, seria essa a resposta. A C, eu tenho 3 valores. 0,2, que é menor do que 0,5, né? Que é o valor mínimo. 0,9, aí já não dá, porque o pedido tem que estar entre 0,5 e 25, 0,9 tá fora desse intervalo, então já não é. Ah, não, tô louca. Não, 0,9 sim, ok, 0,9 tá entre 0,5 e 25, perfeito. Vamos ao próximo número que tem que ser maior que 25, então o próximo número é 29,5, ok, essa é a resposta correta. Eu tenho um valor menor que 0,5, que é o 0,2. Eu tenho um valor entre 0,5 e 25, que é o 0,9. E eu tenho um valor superior ao 25, que é 29,5. Essa é a resposta correta. A última alternativa era dois números também, não seria. Que ele dá o número 10 e o número 28. Tá? Espero que tenha ficado... Claro, acho que eu vou até desenhar pra talvez, se não ficou claro só lendo, né, que como eu tô lendo, então pra mim parece que tá super claro, mas basicamente eu tenho um intervalo 0,5 a 25, eu tenho um intervalo de 0,5 a 25, então eu tenho que ter um valor aqui, na primeira partição inválida, um valor aqui na partição, dentro da partição válida, e outro aqui dentro da partição inválida. Então, ele me diz que é 0,2, ok, menor que 0,5, 0,9, ok, entre 0,5 e 25, e por último ele me dá 29,5, ok, também porque é maior que 25. Então, aqui estão 3 conjuntos de números, cada um de uma partição de equivalência. Vamos então para a próxima questão. Questão 6. Qual dos níveis de teste abaixo não possui o principal foco em encontrar defeitos no sistema alvo de teste? Então, ele me dá as opções teste de aceite, teste de performance, teste de componente e teste de sistema. Teste de sistema, o principal objetivo é encontrar defeito, né? Que é o nosso teste mais tradicional, né? Que os testadores mais fazem é o teste de sistema. E o objetivo lá é, assim, encontrar os defeitos.
Teste de componente, que é o teste unitário, né, o teste geralmente executado pelo desenvolvedor, também tem como objetivo encontrar defeitos. São defeitos que o próprio desenvolvedor corrige ali na hora, mas também é um dos objetivos. Teste de performance é um teste não funcional. No teste não funcional também quero encontrar defeitos. O teste de aceite, lá na página 39, me diz o seguinte sobre o teste de aceite. Os defeitos podem ser encontrados durante o teste de aceite, mas encontrar defeitos muitas vezes não é um objetivo. Porque o que acontece? O teste de aceite geralmente é o último nível de teste, geralmente. Então, e é feito, né? E dependendo do tipo de teste de aceite, é feito lá por usuários, por operadores, por clientes em potencial. Então, não é uma fase muito legal de encontrar defeitos, não é. Geralmente ela é uma fase em que vai ser verificado se o sistema está funcionando como esperado, se a questão de contratuais, legais, se o sistema ele funciona com o menor risco e custo possível, se consegue fazer as operações de dia a dia, se consegue executar lá no seu ambiente de trabalho. Então, não é visto de uma forma muito positiva encontrar defeitos nessa etapa de teste de aceitação. Isso pode ser considerado um grande risco, encontrar defeitos nessa etapa. Então, geralmente não é um objetivo encontrar defeitos nos testes de aceitação. Essa é bem tranquila. A questão 7. Qual das seguintes é uma característica típica de testes de um projeto de sistemas? Mais uma vez, nesse Syllabus 2018, não tem uma seção de características típicas de teste. Eu não sei se o outro Syllabus tinha, não sei. Então essa, mais uma vez, eu acho que é um chute, porque eu vendo as alternativas, nenhuma faz muito sentido pra mim, assim, não sei. Eu até chutei errado, assim, botei uma coisa aleatória. Pra mim, tudo é muito aleatório aqui. Bom, vamos às opções. A. Desenvolvimento pequeno e equipe de testes. B. Homogeneidade do processo. C. Cronograma curto. E D. Vários níveis de integração. Estranho, né? Qual das seguintes é uma característica típica de testes de um projeto de sistema? Característica típica de teste, vários níveis de integração. Tudo bem, o sistema pode ter vários níveis de integração, mas, sei lá, característica típica de teste, sei lá, não sei. Vamos para a próxima. Você está trabalhando como gerente de projeto em um projeto interno de software bancário. Para prevenir o retrabalho e ciclos excessivos de encontra, corrige e testa novamente, o seguinte processo foi colocado em prática para resolver um bug uma vez descoberto no laboratório de teste. 1. O desenvolvedor designado encontra e corrige o bug, então cria um build experimental. 2. Outro desenvolvedor revisa, faz testes unitários e testes de confirmação na correção do bug no seu desktop. 3. Uma vez por semana, um novo release, incluindo todas as correções de bugs confirmadas, é instalado no laboratório de testes. 4. O mesmo testador do passo 3, não sei que testador, porque eu não tenho nenhum testador do passo 3, faz o teste de confirmação da correção do bug no ambiente de teste. Apesar disso, um grande número de bugs que os testadores confirmam no ambiente de desenvolvimento como corrigidos estão de alguma forma falhando no teste de confirmação no ambiente de teste, resultando em mais retrabalho e ciclos de tempo. Você tem a mais alta segurança no seu time de teste e tirou qualquer possibilidade de enganos ou omissões do passo 3 acima. Qual das seguintes é a mais provável parte do processo a ser checada em seguida? Essa pergunta ela é meio tendenciosa. Não, daí tu ignora a tendência dela, porque, olha só, você tem a mais alta segurança no seu time de teste, então tu tá dizendo que teu testador não tá errado. E tirou qualquer possibilidade de engano ou omissões no passo 3, então tu também tá dizendo que no passo 3 tá tudo certo. Ele meio que te leva a isso, mas não é isso.
Então tá, letra A. Os desenvolvedores que podem não estar testando adequadamente no passo 2, ou seja, jogam culpa nos desenvolvedores,